Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo dominical aqui no nosso canal do YouTube. Quero primeiro agradecer, a toda a galera aí, aos portugueses. Eu tive o privilégio e a honra de ir num podcast português e que ele tem assim uma grande abrangência, dentro de todo Portugal. E eu tenho recebido com muito carinho, muito amor, muito afeto dos portugueses que gostaram, adoraram o podcast. Vou outra vez, tá? Vou outras vezes. Fui muito bem recebido, foi maravilhoso. Esse ano ainda tem mais podcasts, vai mais 2, eu vou estar avisando vocês, tá bom? E estou voltando ativa, Aos pouquinhos a gente está retomando a atividade aí, tá bom? E também hoje, nesse vídeo do YouTube, preste muita atenção, porque vai ter para você aqui direção, reflexão e também um pouco de diversão, tá? Porque também a gente precisa rir um pouco, Afinal de contas, a vida é isso, Nós vamos chamar esse vídeo aqui, então, de Hotel Transilvânia. Aí você vai pensar, por que Hotel Transilvânia? Isso é coisa de vampiro, Daniel. Hotel Transilvânia, fazendo aqui uma alegoria, assim, só como eu estou retomando agora os seminários presenciais, eu me lembrei de muitos locais que eu visitei e muitos, como eu disse, no vídeo passado, foram extremamente abençoados porque fizeram direito, prepararam território, para Deus agir, prepararam a terra para que a semente fosse lançada e aí cresce e frutifica, e outros, mesmo fazendo mais ou menos, Deus opera, só que aí não opera 100%, quer dizer, o que você semeia, você colhe, Se você faz mais ou menos, você colhe mais ou menos, não é assim? Então, com Deus, a gente tem que ter sempre essa reverência, e nessa aula, eu chamo já de aula, porque não deixa de ser, é um conteúdo de aprendizado que visa o seu crescimento, a sua elevação espiritual. Me lembro de uma ocasião, por isso que é o Hotel Transilvânia, eu fui convidado para ir num seminário, eu vou omitir a cidade, mas que não era tão perto assim de São Paulo, E assim me ligaram, primeiro veio por e-mail, depois trocamos telefone, e o líder do ministério ligou para mim e falou, olha Daniel, é o seguinte, aqui nós temos um centro de formação de líderes, como se fosse um seminário teológico, tá? Então, um centro de formação de líderes, nós gostaríamos muito de ter um seminário seu para brilhantar o nosso curso, para trazer assim mais reflexões, mais conhecimento. Nós te admiramos, lemos seus livros, etc e tal. São 24 livros, já escritos, incluindo o Diário do Micael e também a apostila que você pode baixar gratuitamente de Kung Fu, que está lá no meu site, danielmastral.com.br, tá bom? Então, ele falou, olha, só que a gente assim, como os alunos já são os seminaristas, eles já pagam um valor mensal para estudar, seria assim constrangedor cobrar deles uma inscrição para o seminário. Você aceitaria vir no amor? Você traz os seus livros, o que você vender, ok, é teu, Se aí nós podemos até tirar uma oferta para você, para te abençoar, mas nós te oferecemos o seguinte: passagem aérea para você chegar até aqui, porque não era tão perto, e vamos oferecer para você um hotel digno de um filho de um rei, Eu aceitei porque eu sempre tive muito amor pela obra, Eu falei já para 30 pessoas, já falei para 5.000 pessoas. Para mim o que importa é que a semente alcance as vidas, tá? Eu estou mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade, Tanto é que no ano que vem eu já aloquei salas pequenas, para grupos pequenos, salas assim para 100 pessoas, para poder dar qualidade, para a gente poder uma interface melhor. Eu vou falar disso também aqui. Aí, ok, vai chegando perto da data, ninguém me acredita o valor da passagem aérea, Eu ligo, olha, eu preciso mandar o valor ainda, eu vou perder, porque eu já fiz a reserva, e aí expira a reserva, e aí de repente não vai ter mais, tem poucos voos para a sua região. Ah, Daniel, nós estamos passando grandes dificuldades, você aceitaria vir de ônibus, então? Eu pensei, puxa, é longe, quase 2 dias de viagem de ônibus. Tá bom, eu vou de ônibus, Fui de ônibus, foi uma viagem assim, uma epopeia, Foi assim uma aventura de Indiana Jones.
Chegando lá, cheguei faminto, né? Faminto, porque tinham poucas paradas na estrada e os locais eram meio sinistros, é certo local que você não sente muita paz em se alimentar, né? Você já vê assim aquela imagem espiritual daquela caveira, né, com dois ossos assim, tipo danger, perigo, morte, né, que nem de rede elétrica, né, mais ou menos assim. E aí eu falei, eu desci do ônibus, vieram me buscar, e falaram, Daniel, você está com fome? Meu estômago respondeu primeiro roncando, e na linguagem do meu estômago dizia assim, faminto, ok, nós vamos levar você para comer alguma coisa. E me levaram, né, eu nem sabia que existia isso ainda, né, mas em alguns locais existe, né, aqui em São Paulo, na grande metrópole, você vai encontrar mais disso no centro da cidade, no centro de São Paulo você encontra aqueles botequinhos pequenos, né, mas assim, muito sujo, mal iluminado, era iluminado por uma única lâmpada que escorria do teto através de um fio de luz, né? Então havia um fiozinho, né? Um fio elétrico e uma lâmpada, era a única iluminação do local, e dava para ver que os ladrilhos, né, do local, né, sei lá, como é que eu vou chamar aquilo, boteco, né, e assim, não era um restaurante, tá? Era quase como um botequinho mesmo. Os ladrilhos escorriam gordura. E eu vi então, o que você quer comer, Daniel? Você está com fome? O que você quer comer? Escolha o que você quiser. Eu vi então, naquela vitrininha, né, onde ficam guardados salgadinhos, essas coisas, eu peguei e falei, eu quero então um quibe. Aí o garçom veio e falou, olha, não é bem um quibe. Na verdade é um ovo cozido, né? Só que assim, como ele tá desde manhã, então ele ficou meio escuro, né? Mas é um ovo, ele tá bom, mas eu não senti paz em comer aquele ovo. Pedi então um pão de queijo e tomei água. Mesmo assim, fiz uma autópsia, uma necrópsia no pão de queijo, ver se não achava nenhum inseto morto ali, né? Mas pensei comigo, olha, se eles vão me oferecer no hotel digno filho de um rei, a hora que chegar no hotel, eu peço comida e tudo bem, sem problema, né? Então eu fui e vai indo, andando de carro, andando, de repente entra num local de mato, uma trilha assim de terra no meio do mato, e eu fico pensando, hotel digno filho de um rei, onde será? E pensei comigo, deve ser um hotel fazenda, Daniel, calma, está tudo bem, deve ser um hotel maravilhoso. Eles separaram o hotel digno filho de um rei para você, prometeram isso, né? De repente você chega no meio do nada, uma tapera. Engraçado que esses hotéis pequenos têm mania de grandeza, tudo é Palace, né? Palace Hotel, né? Só que era uma tapera, cheio de caminhoneiros estacionados, era uma parada mais de caminhoneiro, não tinha nada perto. Eu cheguei então, ok, fiz a minha entrada, né, no hotel, né, eles se despediram na porta, amanhã a gente vem te buscar cedo, tá, pro seminário, aí beleza. Aí fui no hotel, né, e perguntei, eu tava deram a chave do meu quarto, eram 3 andares, não tinha elevador, fui de escada, carregando minha mala, tudo, levei caixa de livros, tudo, quer dizer, foi assim um trabalho hercúleo, exercício, né. Cheguei no quarto, né, cansado, né, carregando livros, caixa de livros, levei o que deu para levar, né, eu acho que foram 3 caixas de livros. Na época eu não recebia da editora royalty em dinheiro, recebia em livros, e eu levava os livros para vender, como essa era a receita que eu ia ter naquele seminário, né? Vender os livros para quem quisesse comprar, claro, é um preço mais barato do que na livraria, evidente, né? Então, quando eu chego no hotel, quando eu chego lá no meu quarto, eu tô com muita sede, né? Muita sede, né? Sabe, a boca abre, escorre assim areia da boca, né? Eu peguei e abri o frigobar em busca de uma água, o frigobar vazio e desligado. Então eu pego o telefone para ligar para a recepção, o telefone tá mudo, não funciona. Eu desço 3 andares, vou na recepção, olha, água, vocês têm água, né? Já escorrendo aquela areia saindo da boca, né? Seco. E aí a pessoa responde, não, a cozinha já fechou. Mas se você quiser, tem um posto de gasolina a 8 quilômetros daqui. Lá vende água. Pensei, 8 quilômetros no meio do mato, de escuro, rua de terra. Falei, não senti paz. Voltei para o quarto, né, tomei uma água da torneira mesmo, só para molhar a boca, né, mas estava um calor assim muito grande, né, então eu resolvi fazer a bobagem de abrir a janela para entrar um ar.
Gente, ao abrir aquela janela, as pragas do Egito entraram para aquela janela. Entrou mosquito, grilo, mosquito da dengue, gafanhoto, besouro, entrou tudo, vagalume, né? Eu rapidamente fechei a janela, não tinha inseticida, eu peguei a toalha e comecei a dar toalhada, né? Usando técnicas de Bruce Lee, né? E matando os insetos, o que eu consegui matar, e fiquei mais suado ainda, aquele calor lascado. Pensei, vou tomar um banho. Quando você abre o chuveiro, sabe aquele chuveiro que está tudo entupido, os caninhos, os buraquinhos? Tinham 2 ou 3 filetezinhos de água que caía com muito fraca, sem pressão. Mas pelo menos molhou, né? Molhou, deu para assim, foi um banho, tá? Ok, foi um banho. Com o devido cuidado, ele não cai no ralo. Leia-se ralo, era um buraco que tinha no chão, que não tinha nada em cima para tapar, era só um buraco, né? Então deitei na cama e quando eu deito, eu vejo assim, um colchão fininho, dá para sentir o estrado, né? Eu peguei e vejo um ventilador de teto. Eu, puxa, não tinha reparado esse ventilador de teto aqui. Aciono o botão para ligar o ventilador de teto. Aquele ventilador começa a ter uma manifestação, começa a chacoalhar e a impressão que dava que ele ia cair em cima de mim. Desliguei. Na mesma hora desativei ele, né? E tentei dormir. Só que na minha cabeça fiquei pensando, puxa, aquele ralo aberto, quer valer que vai ter uma barata que vai sair daquele ralo e vai ser uma barata voadora. E vocês sabem que barata voadora não tem plano de voo, né? Ela voa toda desorientada, mas ela te acerta. E na hora que você acha, cadê a barata? Ela aterrissou em você, ela está no teu ombro, não é bem assim? Então eu fiquei, não que eu tenha medo de barata, né? Mas é um bichinho nojento, né? E fiquei preocupado, porque eu não dormi direito à noite, né? Chegou pela manhã, né? Vieram me buscar, né? Não deu nem tempo de tomar café no hotel, nem sei se tinha café, né? E me levaram para a igreja e tal. E aí eu fiquei sabendo no intervalo, né? Um dos seminaristas, uma das pessoas que participaram do seminário, disseram, poxa, Daniel, né? Quer dizer, eu tenho que comprar o seu livro, você está vendendo o seu livro, eu paguei aqui, não sei lá, eu não lembro exatamente o valor, tá? Mas era um valor alto. Vamos supor, eu paguei R$150 de inscrição aqui para fazer parte do seminário e me disseram que eu ia ganhar até um livro. Eu normalmente fazia isso, né? Eu dava livros, né, em seminário, já falei isso no vídeo passado. E falei, não, né, o combinado foi diferente, foi assim, eu trago os livros para vender, né, mas não me disseram que o evento era, digamos assim, bilhetado, iam cobrar a inscrição de vocês, então, que vocês já pagam um valor, etc. Não, e ficaram bravos comigo, ficou um clima meio hostil ali. Então, quer dizer, foi bastante complicado e ainda em vez de vender livros, muitas pessoas não tinham condição, né? E coração mole, acabei doando muitos livros ali. Mas Deus abençoou porque o gratificante disso é você ver o resultado, você vê as vidas no final, você vê o semblante das pessoas, você vê a transformação, você vê aquela pessoa renovada, restaurada, alegre, motivada. Isso é uma paga do trabalho. É claro que não fui bem recebido, né? Foi um seminário assim, em termos de trazer receita, né? Tinha contas para pagar e tudo mais, não pude honrar, atrasou, isso aconteceu muitas vezes, mas faz parte do ministério. Então por isso o Hotel Transilvânia, então esse hotel que eu fiquei, acho que foi o pior. Não, teve um outro que foi semelhante a esse, mas esse está entre os piores hotéis que eu já fiquei, que já me hospedaram, né? Mas enfim, agora eu estou mais esperto com isso. Agora quando eu visito uma cidade, por enquanto vai ser seminários em São Paulo, né? Eu vou concentrar mais em São Paulo, mas quando sair de São Paulo, deixa o Liam crescer um pouquinho, né? E aí eu posso viajar com mais serenidade, posso ficar um final de semana fora de casa, por exemplo, como eu fazia na época quando o Mikael era pequeno, mas quando era maiorzinho, né? Bebezinho não. Bebezinho eu ficava mais nos arredores de São Paulo mesmo. Então, quando crescer um pouquinho mais, aí sim, volto a viajar, mas agora eu estou mais esperto, né? Mais esperto, então eu fico num hotel, o Ibis, um padrão Ibis, sabe? Ok? Tem do suficiente, tem um chuveiro bom, tem cama, tem uma televisãozinha, tá bom, dá para descansar, tá? Então é isso aí, né? Então, bom, vamos lá. Quero trazer para vocês uma rápida reflexão e eu tenho certeza que essa reflexão vai promover uma elevação espiritual na sua vida. Presta muita atenção no que eu vou te dizer, tá bom?
Essa é uma das pautas que eu consigo expandir dentro da plataforma dos Guardiões do Tempo, tá? Então, para ser guardião, você tem que só ter o chamado. Tendo o chamado, você é bem-vindo. Se você não tem o chamado, você não aguenta o tranco. Simples assim. Muitos seguiram Jesus, né? Mas muitos desistiram, né? No meio do caminho. Quem pode suportar essas palavras, né? Porque, é claro, é treinamento, né? Eu lembro quando eu comecei a praticar arte marcial, eu tinha 60 alunos na sala, no final 6 se formam, né, faixa preta. Então, é assim mesmo, é uma seleção natural, que nem exército de Gideão. 32 mil homens aparecem ali. Deus passa a peneira, sobraram 300, menos de 1%. Então, é um processo natural, uma seleção natural. Então, entra X guardiões, mas se você não tem um chamado, você não prevalece, você não fica até o final. E eu tenho orado para que aqueles que se engajem nisso, somente tenham o chamado, tenham um propósito, sabe? Sejam escolhidos por Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sejam esses que são os trabalhadores da última hora. E graças a Deus, Deus tem trazido pessoas maravilhosas, extraordinárias, e eu tenho conhecido um pouco mais dos guardiões através de lives, através de aconselhamento pastoral, né? Tem um gabinete aí, eu separo um dia de semana para dar um aconselhamento para eles. E tem sido muito legal. Tem um café com os guardiões, encontro com os guardiões, etc e tal. Então vai estar sendo muito gostoso essa interação, e eu estou vendo assim, o feedback que eu recebo deles é muito positivo, de vocês, que já é guardião. Eu fico muito grato, viu, pela sua vida, não só pela sua oração, pela sua intercessão, pelo seu carinho, mas assim, quando vocês dizem para mim, puxa, Daniel, minha vida foi transformada, sabe, como mudou o meu horizonte de vida, como expandiu meu conhecimento, como me aproximou mais de Deus, isso é a maior paga do trabalho, né, isso é a maior paga do trabalho, eu louvo a Deus por isso. Então essa é uma pauta que eu consigo expandir mais dos guardiões, porque lá não tem, eu estou mais protegido, tá? Então você sabe que tem aí os robozinhos, né, que ficam patrulhando aí, dependendo do que eu falar, esse vídeo é deletado, então tem que tomar cautela, tá? Então eu vou falar o que é possível ser dito. Vou falar o que dá para dizer aqui, tá? Você sabe que o conhecimento dos povos da antiguidade, incluindo os pré-diluvianos, anteriores ao dilúvio, tinha um conhecimento muito grande, claro, oriundo dos anjos caídos, né? Especialmente o livro de Enoque fala sobre isso, Enoque etíope, que fala que 200 anjos foram aqueles que copularam com as mulheres, filhas dos homens, né? Descrito em Gênesis capítulo 6, tá? Então, eu já falei também sobre a descendência de Caim em outros vídeos, é só você procurar no meu canal aqui que eu já expliquei sobre isso, tá bom? Então eles tinham um conhecimento muito grande, claro, eles receberam muita informação desses anjos caídos aí, que deram para eles tecnologias, ensinaram segredos, etc e tal, né? Então desde os povos pré-diluvianos, muito inteligentes, né? Inclusive a gente ouve falar de Atlântida, né? Será que é só uma lenda? Né? Aqui não dá para entrar nesse mérito, né? Mas eu posso garantir para vocês que não é uma mera lenda, tá bom? Quem falou isso pela primeira vez, né, sabia o que estava falando. Vamos lá, mas vamos pegar um exemplo aqui, pensar um exemplo desses povos da antiguidade, pensar um exemplo do Egito. O Egito foi um berço, né, da alta magia, onde foi travada uma das maiores batalhas espirituais narradas das escrituras sagradas, né, onde a vara de Arão, pelo poder de Deus, é transformada numa serpente, né, e aí os magos, os bruxos de Faraó fazem exatamente a mesma coisa. Só isso, por si só, somente esse fato isolado, né, já mostra um poder muito grande. Você transforma madeira, você está vendo aqui no canto, aqui, ó, esse objeto aqui é de Kung Fu, é o Mojong, né, que é para usar, é mais característico do estilo Wing Chun, né, ao qual me formei. Então, imagina esse boneco, uma coisa de madeira, virar uma serpente, virar um bicho, virar um jacaré, por exemplo, né? Virar um bicho. Quer dizer, é muito poder, né? E aí os faraós, os magos de Faraó, fizeram dois cajados, jogaram no chão e ficaram duas serpentes, né? Aí a serpente de Moisés pega e engole as outras, né? Isso me fez até lembrar uma coisa curiosa, seria até cômico se não fosse trágico. Uma vez eu vendo assim, aleatoriamente, você pode pesquisar isso no Google, né? Igrejas com nomes pitorescos, né? Com nomes assim engraçados até. Então tinha uma que chamava Igreja
como é que era? Ministério Cobra de Moisés. Aqui comeu as outras duas, né? Então, misericórdia, né? Cada nome que inventam, né? Então o Egito hoje, ele traz mais perguntas para nós do que respostas, até os dias de hoje. As pirâmides, ao contrário do que muitos pensavam, e esse pensamento durou muito tempo, até que fossem feitas mais pesquisas arqueológicas e trouxessem à tona algumas informações, não eram túmulo de faraós, né? Os faraós enterrados, na verdade, no Vale dos Reis. Então, eram, na verdade, locais, templos iniciáticos, onde Faraó e os principais sacerdotes, os sumos sacerdotes, poderiam ter acesso, só esses, ninguém mais. E não tem nenhum registro histórico contando exatamente como era feito esse ritual. É mostrado, como eu falo no meu livro Rastro do Oculto, é mostrado que Faraó era uma pessoa antes do ritual e uma pessoa depois do ritual, porque após o ritual, né, dessa cerimônia para se tornar faraó, ele era a encarnação dos deuses, né? Ele encarnava um dos deuses do panteão egípcio, que haviam vários, eram politeístas. Então ele encarnava um dos deuses, ele não era um representante de Deus na terra como os povos da Mesopotâmia, mas ele era o próprio Deus encarnado, né? Então havia toda uma cerimônia para que Faraó fosse um receptáculo, digamos assim, desses deuses e fosse um bom governante, né? Então eram templos iniciáticos. Então o povo em geral não tinha acesso, mesmo os templos do Antigo Egito, como Luxor, como Karnak. Luxor, por exemplo, era um local onde era um local mais de consagração de reis, de sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Era um local mais político, digamos assim, né? Era uma força política, né? Embora houvesse também culto a deuses do panteão egípcio. Mas Karnak, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, é o maior de todos os templos do Egito e tal, e um dos maiores templos do mundo, Karnak, gigantesco. Aí sim era um local mais de cultos religiosos, né, de adoração aos deuses, onde o povo levava oferendas, etc e tal. E as oferendas eram tantas que chegavam momentos que você não podia transitar pelos corredores de Karnak, na parte que era permitida ao povo, que era a menor parte. A maior parte do templo de Karnak era reservada exclusivamente a Faraó e aos mais altos escalões dos sacerdotes, tá? Não, o público não tinha acesso a uma pequena parte somente para adorar os deuses ali. E aí eles iam e traziam oferendas, traziam perfumes, traziam ervas aromáticas, traziam bebidas, traziam grãos, traziam o que eles podiam trazer de melhor. E chegou um momento que tinha tanta oferenda, veja só, eles faziam isso por amor, não era por medo e não era por esperando uma recompensa, uma bênção, né? Faziam porque eles tinham uma devoção àqueles deuses aí, né? Aquelas entidades, né? Que na verdade, anjos caídos, né, se faziam passar por Deus para receber a adoração dos homens. Era essa que é a pegada. Então chegaram a cavar fossos, né? Cavou fosso para jogar colocar essas oferendas dentro desses fossos para que o povo pudesse transitar. Eles não podiam jogar fora, porque aquilo foi oferecido aos deuses. Então eles tinham que permanecer dentro do templo. Mas olha só como sobejava, né? Quer dizer, até hoje, né? Uma cerimônia satânica, ou uma cerimônia dentro da maçonaria, da Rosa Cruz, seja lá qual for a seita, né? Ela é muito bem organizada, não se admite bagunça, não se admite falta de reverência, falta de respeito, distração, alguém no celular, conversando, dormindo, rodopiando, não é isso. Então o diabo ele exige isso, né? Só que o que ele fez? Ele profana o sagrado, ele fez com que a igreja, que deveria ser um celeiro de amor, se transformasse num local de bagunça, num grande picadeiro, num pão e circo, sendo mais circo do que pão, como eu já falei antes, né? Então, esses templos, né, Luxor, para pensar Luxor, era um templo iniciático, né, iniciático para faraós e também para sacerdotes, né, para reis, para sacerdotes. E aí somente Faraó e os principais sacerdotes poderiam adentrar, ninguém mais além desse, né? E os rituais extremamente secretos, rituais esses são replicados na alta magia, na Irmandade. Então eu vou contar um pouquinho como funcionava isso. Existem pouquíssimos registros arqueológicos a respeito, né? E são apenas conjecturas, mas
eu vou colocar para vocês como é que era mais ou menos feito isso, tá bom? Então, primeira questão, eles procuravam profanar o sagrado, né? Existe uma lei divina, e se você obedecer os preceitos dessa lei, você rompe as membranas das camadas espirituais dimensionais que nos cercam. Você rompe essa membrana e você entra em contato com o mundo espiritual, né? É isso que faz, por exemplo, a sua oração, né? Quando você ora, você estimula o lobo frontal, ele é mais irrigado. Quando você junta as mãos dessa maneira para fazer a sua oração, por exemplo, você está se concentrando mais, você está se conectando, você está ativando áreas do seu cérebro, vai estar expandindo algo que tem no nosso cérebro chamado glândula pineal, que eu vou ensinar os guardiões aí, a gente está quase chegando nesse momento, de você expandir, como ativar essa glândula pineal. Já falei um pouquinho disso num vídeo chamado A Fé Quântica e também Caixa de Pandora, a Energia Mística. Se me falha a memória, eu já falei um pouquinho sobre glândula pineal. Mas o faraó também fazia isso, fazia rituais para ativar essas glândulas e ativar áreas do seu cérebro que estavam dormentes, porque a maior parte do nosso cérebro ela é inconsciente. A nossa parte consciente é a menor parte, ou seja, nós usamos no máximo, segundo os estudiosos, cerca de 10% do cérebro. Isso quem usa são os gênios, tá? A grande maioria de 5 a 7% apenas, tá? E a maior parte fica no inconsciente. Então, o objetivo desses rituais, tanto na alta magia, quanto também aqui dentro do contexto dos faraós, era expandir áreas do cérebro para que o faraó fosse uma pessoa mais sábia, mais inteligente, um bom governante e pudesse também vencer os seus medos, os seus traumas, para que ele não fosse abalado, que nada pudesse abalá-lo, né? Tivesse, entre aspas, uma fé inabalável, né? Porque ele seria um receptáculo para os deuses. E ele tem que ser um receptáculo santo, puro, tá? Assim como o nosso. Se você é vaso de honra, você tem que ser um receptáculo santo para que Deus opere através de você, né? Agora, se você é vazio, como diz Shakespeare, né? Os vasos vazios são aqueles que fazem mais barulho. Então, quando a pessoa fala muito, fala demais, reclama demais, critica demais, essas pessoas são as mais vazias, as mais frustradas, as que são mais infelizes, porque elas se incomodam com a felicidade do outro. Que incrível, né? Em vez de a gente celebrar com os que celebram, não, a gente inveja aquele que está um pouco melhor que a gente, em vez de você se alegrar. E devemos chorar com os que choram. Mas não, quando alguém está passando alguma necessidade, a pessoa desdenha. Ah, bem feito, deve ser castigo, né? Isso aí é maldição, é porque fez alguma coisa errada, Deus está castigando. E não, nós passamos por isso. Na vida teremos aflições. Jesus foi crucificado. E qual era a legalidade de Cristo, né? O Paulo, né, que como ser humano, ele chegou a dizer: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então ele tinha seus conflitos, é claro, mas ele enfrentou muitas dificuldades e a vida dele piorou depois que ele se converteu. Então, quando você aceita o chamado, você aceitou a cruz, aceitou também os escárnios, as perseguições, as lutas, as dificuldades, e por isso você tem que ter o chamado. E para ser faraó, não bastava vir apenas de uma linhagem, né? Não bastava de linhagem, porque muitos faraós não eram aprovados no ritual de iniciação. Eles eram reprovados nesse ritual, que exigia muito deles, né? Eram várias etapas e rituais. E se caso eles não fossem aprovados, pela linhagem, ele tinha que ser faraó. Só que quem governava de fato eram os sumos sacerdotes, que orientavam o faraó o que ele deveria fazer. É mais ou menos como muitos governantes do mundo aí contemporâneo fazem. São pessoas que não podem ser usadas por Deus, né? Mas são orientadas por pessoas que são usadas pelo diabo. Olha, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Pessoas que aceitam suborno com mais facilidade, que mexem mais com a vaidade, com a soberba, com o orgulho. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não precisamos entrar em detalhes aqui. Por isso que cada vez mais está se desenvolvendo leis, né, de mordaça, para que você não possa saber a verdade. Então, a censura vai ampliar muito mais. Inclusive na área médica, eu recebi
um comunicado de uma médica, postei numa rede que ainda não tem censura, quem me segue no Instagram sabe qual que é, a Getter, uma coisa assim, né? E uma médica colocou muito claro, olha a lei aí, não podemos falar nada contra XYZ, se falarmos a gente perde a nossa credencial. Médicos pediatras estão sendo orientados, né, pelo Ministério da Saúde para incentivar pais a exporem os seus filhos a picadas de abelha africana, por exemplo, tá? Então as abelhas africanas, né, já foi comprovado que a picada de uma abelha africana causa muito mal, né? Mas assim, incentiva o pai, deixa ele ser picado pela abelha, tudo bem, né? Não tem problema nenhum, é importante isso, né? Claro, é importante porque, né, a abelha africana ela pode matar você, e é um objetivo, né? É aumentar o número de abelhas para diminuir o número de pessoas. Vamos colocar dessa maneira, tá bom? Então existe uma lei divina, e uma vez que essa lei divina é obedecida, esses preceitos são obedecidos, você rompe essas camadas dimensionais, você tem acesso ao mundo espiritual. Aí você passa a ouvir a Deus, você tem uma experiência com Deus, você tem uma experiência com os anjos, você se torna uma pessoa diferente, você se torna uma pessoa mais iluminada, vamos colocar dessa maneira, tá? Uma pessoa mais iluminada, mais sábia, mais ponderada, com mais fé, né? Quer dizer, uma pessoa que tem uma fé inabalável, não importa o que aconteça, nada vai me separar do amor de Deus, não é assim? Então o faraó tinha que ser um receptáculo santo, tinha que ser uma espécie de vaso de honra para que os deuses do panteão egípcio habitassem ele e drenassem os seus poderes através de faraó para que ele fosse um bom governante. Então para isso havia uma série de rituais. O que acontecia nesse ritual? Né? Eles experimentavam poções feitas com ervas, né, que baixava o seu estado de consciência, aumentando o seu poder inconsciente. Veja bem, não era um alucinógeno, tá? Ele não tinha um delírio, mas ele tinha um rebaixamento da sua consciência, e aqui tudo que ele tinha medo, que ele guarda no seu inconsciente, um trauma, né, uma situação ruim que ele passou, uma traição, um medo que ele tem, tudo aquilo era experienciado com total veracidade, parecia real. Se tivesse medo de cobras, por exemplo, ele ia se ver dentro de um sarcófago cheio de cobras, e ele tinha que vencer seus medos, vencer seus traumas, para fortalecer, né, o seu espírito, para fortalecer a sua mente, para ser um bom governante e, consequentemente, um bom receptáculo. Então haviam ervas, haviam poções, haviam induções hipnóticas, não hipnose no sentido de regressão, essa coisa, mas uma hipnose para reduzir o seu nível de consciência, para que o seu nível inconsciente se elevasse e você tivesse acesso a camadas do seu cérebro que você não tem, né? Ou seja, essas camadas fossem ativadas, né? E aí você se tornasse um bom governante. E também haviam rituais e rejuvenescimento de faraó. Olha só, será que rolava dreno desde aquela época? Fica para pensar, tá? Então, tanto é que só o faraó Ramsés II reinou, não que ele viveu, ele reinou 66 anos, é tempo pra caramba, hein? 66 anos Ramsés II reinou, tá? Então, nesse tempo de Luxor, né, eles faziam esses rituais para faraó. Então tomavam essas poções aromáticas, induções hipnóticas, haviam cânticos. O cântico é muito importante, né? Por isso que quando a gente vai fazer uma adoração a Deus, a gente não começa adorando, cantando, louvando a Deus. Faz a mesma coisa. Isso cria uma conexão com o mundo espiritual, porque isso prepara o seu coração, a sua mente, o seu espírito para essa conexão, prepara a terra para receber as sementes, né? Então também tinham cânticos, tá? Tinham instrumentos musicais, tinham palavras, as palavras têm poder. Agora, eu vou citar um exemplo, tá? Se eu falar para você ok, não tem poder, não tem poder. Mas se eu vibrar numa frequência, tá? Não vou vibrar na frequência correta propositalmente, tá? Mas se eu falar
Om, né? Como se fosse um mantra. Isso vibra uma ressonância, essa ressonância ativa áreas do nosso cérebro e faz com que você produza uma carga biomagnética mais poderosa. E isso faz com que essas camadas comecem a se romper e você começa a ter conexões com o mundo espiritual. Então, mantras, cânticos, incensos, né, aromáticos, né, poções com ervas, tipo chás, coisas assim, né, com ervas específicas, tá? Não alucinógenos, mas que rebaixam o seu estado de consciência. Haviam também simbolismos, né? Sabe que o mundo espiritual ele se comunica com nós através de muitos símbolos. Por isso o hieróglifo ele é uma mistura de palavras, né? de desenhos e símbolos e de algumas palavras também, desde que essas palavras sejam pronunciadas da forma certa. A pronúncia errada de uma palavra dentro de um contexto ritualístico, ela não funciona. Ela tem que ter a vibração certa, tem que ter a ressonância certa para entrar em harmonia, em simbiose com a camada espiritual que ele quer atingir. E também esses símbolos, né? O mundo espiritual é muito regido por símbolos. Então você pega o pentagrama, né? O pentagrama é um símbolo mágico, mas ele pode ser usado dos dois lados, né? Então tem um lado que é usado para o mal, um lado que é usado para o bem, assim como o hexagrama. Então faz parte da geometria sagrada e os templos tinham essas proporções também. As pirâmides e os templos também tinham proporções que remetem à geometria sagrada, além de estarem nos cruzamentos das linhas de lei, além também de estarem alinhados com elementos astrológicos, etc. e tal. Então todo esse conjunto de fatores tornava aquele ambiente carregado, uma espécie de energia, vamos chamar assim, de maneira mais fácil, para que aquelas entidades pudessem penetrar na nossa dimensão e canalizassem Faraó. E Faraó então se transformasse em um receptáculo, né, da morada dos deuses. Tanto é que os templos eram considerados locais onde os deuses habitavam. Os deuses habitavam os templos, né? Assim como a palavra Shekinah. Shekinah significa morada ou presença. Então, Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, a morada de Deus era onde? No tabernáculo, por exemplo. Começou com o tabernáculo, né? Então, uma vez obedecido preceitos, né, da geometria sagrada, proporções, materiais, rituais, cânticos, gestos, incensos, cristais, lembra? Os sacerdotes tinham cristais nas suas vestes sacerdotais, feitas de linho, inclusive, linho, guarda essa questão, linho, né, um símbolo de pureza. Você vai ver muito questão do linho na Bíblia, até mesmo anjos usando linho, vestes com linho, né? Não dá para entrar em todos os detalhes aqui, porque eu quero fazer um vídeo compacto para vocês, tá bom? Para que você entenda. Então, você vê uma semelhança aqui, é uma semelhança. Dentro do tabernáculo também tinha incenso, né? Também tinham rituais, né? No caso de Faraó, haviam rituais até mesmo de sacrifícios de pessoas, mas eram escravos, né? Eles consideravam essa maneira, tipo assim, é gado. É mais ou menos como a alta magia hoje pensa. Quem não faz parte do nosso time, quem não faz parte da nossa família, quem não tem a nossa ascendência, quem não tem a linhagem pura, digamos assim, tá? Colocando como eles pensam, ok? O resto é apenas gado, é como você comer um bife, né? Você não tem pena da vaca, né? Ou do boi, perdão, que morreu, que você está comendo aquele bife, ou comendo um frango que matou a galinha. Agora, se você cria a galinha, e aquela galinha, sua galinha de estimação, você chama, ela vem, ela pula no ombro, você é amiga da galinha, você dá um nome para a galinha, você não tem coragem de matar aquela galinha, ainda mais de matar e comer a galinha, porque é como que ela fosse da sua família, como se eu matasse meu gato e comesse ele, né? Então, quem não é da família é considerado uma espécie de gado, não tem valor nenhum, zero, tá? Zero. Então, eles realmente são extremamente frios nesse ponto, tá bom? Então, na época de Faraó, a mesma coisa. Quem era o gado para eles? Era quem não era da linhagem, quem não era egípcio, quem eram os escravos. Então, haviam também sacrifícios, né, humanos, né? Não apenas maias, incas, astecas, mas os egípcios também faziam isso. Isso começou desde a época dos acádios. Falo isso no meu livro Rastros do Oculto também. Então, após esse ritual, Faraó tinha uma espécie de despertar. A Bíblia não fala algo também? Desperta ao tu que dormes.
E como é que terminava o ritual? Como é que finalizava? Finalizava ele tomando um banho num lago sagrado. Na verdade, era um lago artificial, como se fosse uma piscina, tá? Feito dentro do templo, né? Dentro do templo, longe dos olhos da população, tá bom? Longe das pessoas. Ele se banhava nesse lago, né? Nesse lago sagrado, nessa piscina. Ele tinha que se depilar todinho, inclusive os cabelos, né? Careca. E aí ele se banhava como um símbolo de pureza, de purificação. Interessante, né? Não tem o batismo também, que é um dos sacramentos que Jesus estabelece para nós, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João Batista não batizou Jesus antes dele ir para o deserto enfrentar a tentação. Então, é importante isso, né? Então, existe, nós vemos uma semelhança aqui do mundo espiritual, das leis espirituais sendo obedecidas para um determinado fim. Só que um lado é um fim profano, porque vai estimular extermínio de pessoas, vai estimular politeísmo, vai estimular idolatria. Faraó era idolatrado, porque ele era o Deus, né? Idolatria, coisa que Deus abomina, não é? Então, e também o panteão de Deus. Só existe um Deus, um único Criador, tá? Só o El Shaddai, tá? Não existe um panteão de Deus. Mas assim era. O único do Egito, que eu já falei antes, foi Amenófis IV, que muda o seu nome para Akenaton, que acreditava que havia um Deus único, o Deus Atom. Isso também aconteceu dentro do sistema do zoroastrismo, né, onde de repente também eram politeístas, e até que o Zoroastro tem uma revelação, não, só tem um Deus. Ele deu o nome, eu acho que é Assura Mastra, o grande sábio, né? Mas enfim, vamos voltar para cá. Então Ramsés II, lembrando, reinou 66 anos, havia esses rituais de rejuvenescimento, né? Tinha que vencer seus traumas, seus medos mais profundos também, né? Ou seja, tinha que ter uma confiança plena nos deuses. Então, agora imagina, a vida de Paulo, né? Ele era perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, né? Ele passava por muitas situações, mas se ele tivesse medo, né, de enfrentar tudo isso, ele não cumpriria o seu ministério. Então, quando você aceita o chamado, é claro que o medo faz parte da natureza humana. Elias teve medo, né? Pedro teve medo, né? Então, há momentos disso, há momentos, né? Mas o medo não pode tomar conta de você, tá? Você não pode viver no medo. Medo é um estado de preservação. Você não pode viver no medo. A Bíblia diz para sermos prudentes, né, como a serpente e simples como a pomba. Então temos que ter prudência, né? Então não é aquela coisa assim, eu não tenho medo de nada, né? Então vem o demônio, que vem o inferno inteiro, né? Não faça isso, você vai se lascar, tá bom? Então seja prudente, seja sábio. Há momento de avançar e momento de recuar, tempo de abraçar e de deixar de abraçar, tempo de juntar as pedras e de separar as pedras. Há tempo para todas as coisas. Espere o tempo de Deus para a sua vida, tá bom? Não se antecipe. Se você fizer, sabe aquela história, apressado come cru? É mais ou menos isso, tá? Então, Faraó, depois de banhado, ele saía e era revestido com um tecido de linho, né? E o linho é um dos tecidos mais antigos da história, remonta a mais de 8.000 anos antes de Cristo já para fazer roupas, né? E interessante que nós vamos encontrar o linho presente, né, nos sacerdotes, nas vestes sacerdotais, linho presente nas cortinas do tabernáculo, e Faraó também se vestia com linho puro. Linho também vai falar que os santos se revestem com linho, anjos também com linho branco. Então o linho também tem uma conotação aqui no contexto espiritual, é um símbolo, tá bom? É um símbolo, não tem poder, não é porque você está usando, eu estou usando uma camiseta de linho, não sei nem se essa aqui é pura ou não, mas é linho. Então, ele dura mais, ele é usado até como velas para navios, ele é mais resistente a manchas. As bandagens que envolviam as múmias de faraós eram também feitas de linho. Então você pega lá o faraó Ramsés II, né? Depois de 3.000 anos encontraram a múmia de Ramsés II. A bandagem estava intacta, perfeita, né? Então um linho altamente resistente, dura pra caramba, né? Difícil de rasgar, difícil de manchar, né? Então ele te refresca num ambiente de calor extremo, ele te refresca. Então tem uma série de propriedades aí. E também era usado sacerdotalmente, né? Então o faraó usava linho,
né? E também o sacerdote, o tabernáculo usava linho, tinha linho no tabernáculo. Temos uma outra semelhança aqui, só que qual a diferença? A lei, existe uma lei divina sendo obedecida, só que uma vez obedecida dentro do contexto sagrado, você é abençoado por Deus. Uma vez você deformando a lei, mudando aspectos da lei, mas fazendo uso da sua espinha dorsal para que atinja um objetivo, né, que os anjos caídos ensinaram ao homem, aí você deforma isso e você estimula coisas que são antagônicas. Por isso que entrou em nosso meio a doutrina de demônios, doutrinas humanas, porque a lei de Deus foi profanada. Nos últimos tempos, o que aconteceria mesmo? Os homens seriam amantes de si mesmos, correriam atrás de doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus desejos. Ah, esse aqui falou que eu quero ouvir, então é de Deus. Esse aqui me desafiou com a verdade desafia, a verdade é amarga, me falou uma coisa que eu não gostei, então não é de Deus, é satanista, é do mal, né? E começa a inventar, e o povo, lamentavelmente, vai com a manada, né? Foram com a manada, crucifica Jesus. Por que crucifica? Sei lá, tá todo mundo falando crucifica, vamos crucificar então, solta o bandido. Assim é hoje. Se você aceitou o chamado, aceitou o ministério, tenha certeza, você vai ser atacado. Você vai ser atacado, você vai suportar, vai ter peso, vai ter cruz, vai ter escárnio, vai ter zombaria, vai ter difamação, vai ter perseguição, vai ter ataque espiritual e não espiritual também, porque o demônio ele busca matéria-prima. Você não precisa ser satanista para servir o diabo. Basta ter um coração contaminado, basta um coração invejoso, um coração soberbo, um coração altivo, é o suficiente. Ele usa de matéria-prima aquela pessoa contra você. E hoje, dentro das igrejas, você vê irmãos brigando com irmãos, não é com irmãos. Em tese, adoram o mesmo Deus, mas estão brigando entre eles, porque entrou a maldade no coração do homem. Por isso, nós também temos que nos purificar. Como é que a gente se purifica? Mantendo uma vida de oração, mantendo, às vezes, jejum, né? Nesse momento da história, historicamente falando, eu estou fazendo um jejum, por um motivo específico, para trazer um fortalecimento espiritual. O jejum, ele mortifica a carne, mas ele fortalece o espírito, ele te capacita a ouvir melhor o mundo espiritual, a ter mais discernimento, mais sabedoria. Então, certas castas só saem mediante jejum e oração, mas só faça se Deus determinar, não faça jejum dieta, porque aí já está brincando com Deus, né? Então, você se purifica dessa maneira, procurando tirar do seu coração a amargura, a vingança, a raiva. Perdoa. Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, mas você tem que perdoar. José perdoou seus irmãos, mas não convidou eles para morar junto com ele no palácio, né? Você não tem que conviver. A convivência é afinidade, tá bom? Mas o perdão, sim, perdoa, porque senão você vai carregar um câncer dentro de você. Faz mal para você isso, né? Tóxico para você. Então, cada um vai dar conta do que fizer. O que você semeia, você colhe. Todas as coisas. Preste atenção, tá? Tudo, nada fica fora desse tudo. As suas escolhas vão determinar a sua colheita. E o justo juiz vem para nos julgar. É ele que julga, não é o homem. Eu não posso julgar ninguém, você não pode julgar ninguém, mas o justo juiz vai julgar. Ele vai separar o joio do trigo, não somos nós. Né? Nós não temos essa capacidade. Na parábola do joio do trigo, está muito claro, quem vai separar é Deus, que nós não temos a capacidade de saber quem é joio e quem é trigo, porque está no nosso meio, e é muito parecido, né? Parece crente, parece cristão, parece que ama Deus, só que não, porque Deus vê o coração, viu o coração do samaritano, da viúva pobre, da mulher adúltera, todos os rejeitados Jesus acolheu porque ele viu algo que a maioria não via, né? Ou não via, as pessoas não conseguem ver o seu coração, mas Deus vê a sua intenção no seu coração, né? Então, bendito o homem que tem o seu coração depositado no Senhor, porque os puros de coração verão a Deus, os puros de coração, tá bom? É um princípio espiritual, simples assim. Então, cânticos também importante, né? Lembrando, né? O louvor, a adoração, haviam cânticos, palavras pronunciadas da maneira certa, medidas e proporções de geometria sagrada. O tabernáculo foi dado por Deus, medidas e proporções. O templo também. Deus deu medidas, proporções e até mesmo materiais para usar. Uma vez obedecido aquilo, feitos rituais, que tinha incenso, inclusive, hoje condena o incenso, condena cristal, o sacerdote usava cristal, né? Tinha incenso no tabernáculo, tinha incenso no templo, Jesus recebeu incenso, olha só, é para impedir realmente que você
tem uma conexão especial com Deus. Então, sim, o incenso tem as suas propriedades, tá? Tem os seus efeitos, tem os seus significados também, mas não dá para entrar no mérito nesse vídeo, é algo que eu tenho que explicar em ato contínuo, como se fossem realmente aulas mesmo, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos de domingo, tá bom? Então, ali manifestava no tabernáculo a presença de Deus. E nos templos do Antigo Egito também acreditava que os deuses se manifestavam lá dentro, né? A diferença é que usa as leis para o sagrado, para se conectar com Deus, outros procuram profanar o sagrado, transformando o sagrado em profano, deformando os valores. Isso tem acontecido nas nossas igrejas também, tá? Os falsos profetas usam e abusam disso. Vê se alguém fala mal de algum falso profeta. Não fala, né? Ninguém fala nada. Falso profeta tem iate, tem jatinho, tem mansão, né? Trilhardário, pede R$1.000, vende Bíblia por 900 pau, pede martelo da justiça. Ninguém fala nada contra, porque ele é ungido do Senhor. Agora, ouse falar a verdade, ouse falar a verdade num sistema culturado pela mentira, ouse, né, falar de amor numa época que o amor está se esfriando. Você vai ser atacado, vão inventar um monte de abobrinha contra você e vão te atacar para valer, né, como eu também sou atacado. Então, se você serve a Deus de verdade, você vai ser atacado, esteja preparado para isso. No entanto, Deus dá ordem aos anjos para se acamparem ao nosso redor. Você é bendito ao entrar e bendito ao sair, né? Nenhuma praga chegará à tua tenda sem a permissão de Deus, tá bom? Deus te guarda. 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas você, filho de Deus, não será atingido, desde que seja prudente também, tá bom? Paulo, se fosse assim, Paulo saiu pela porta da frente da cidade. Estão querendo me pegar. Não, ele desceu escondido num cesto, né? Às vezes queriam apedrejar Jesus ficava, não, mas caíram 10.000 pedras de um lado ou 10.000 do outro, eu não vou ser atingido. Não, ele saía, caía fora. Então, momentos de se afastar mesmo, tempo de recuar. E o recuo não é fuga, é apenas um momento estratégico para você dar um salto maior. Você toma impulso para dar um salto maior. Então, às vezes, você tem que recuar sim, há tempo para todas as coisas, tá bom? Então, não coloca na cabeça, vamos sempre para frente, eu não desisto. Não, às vezes não é desistir. Às vezes você tem que recuar, é estratégico, né? Você tem que ir para a caverna, você tem que se renovar, você tem que se purificar, você tem que ter um momento maior com Deus, talvez. Então, isso traz a purificação, isso gera uma conexão com Deus. E, evidentemente, você se torna cada vez mais alvo. Quanto mais pessoas o diabo encontrar ao seu entorno para usar como instrumento, para te destruir, para abalar a sua fé, para abalar a sua credibilidade, para te depreciar, para te ofender, para te escarnecer, eles vão usar. Jesus foi acusado de ter parte com Belzebu. Jesus era satanista. Agora imagina só, né? Imagina que isso não seria de nós. Então eu já estou acostumado. Houve uma época, eu confesso, eu não gostava, me preocupava. Eu falei, meu Deus, fazendo o meu melhor aqui e ainda tem gente idiota que fala besteira a meu respeito, né? E falam coisas e não provam nada. Simplesmente fala, o Daniel faz isso, faz aquilo e aquele outro, mas só fala. E um monte de besta acredita, porque vivemos num país onde o índice de analfabetismo funcional é altíssimo. O Brasil é um dos campeões planetários de analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa lê, mas não entende. A pessoa escuta, mas não ouve. Ela vê, mas não enxerga. Simples assim, porque a mente dela está cauterizada. Então ela vai com a manada. É o efeito manada, é o conformismo social. Dá uma pesquisada para você ver isso daí, né? E as pessoas vão e fizeram na época de Jesus, faz nos dias de hoje. Não mudou nada. Então, o grande desafio, mantenha-se em pé, tá bom? Então vão te atacar, mas se mantém em pé. Olha para Jesus, não olha para a tempestade, não olha para as pessoas, não importa o que digam de você, importa o que Deus pensa de você. E o que vale para Deus não é o que você tem, é a renúncia do que você tem, né? A renúncia, né? Quando você renuncia, muitas coisas, eu poderia ser rico, poderia ter feito tantas coisas aí para ganhar dinheiro, tantas propostas absurdas eu recebi. Não, simplesmente ok, e Deus me protege, Deus me guarda, Deus traz conforto, Deus traz o pão de cada dia, é um dia de cada vez, vivo um dia de cada vez. Se eu ficar pensando no amanhã, eu não vivo hoje, né? Lembrando, né? O passado é aprendizado, o futuro é uma possibilidade, o presente é o que a gente tem de presente, temos que viver o hoje, faça o bem hoje, não deixe o bem que você pode fazer hoje para amanhã.
talvez amanhã não exista, né? A gente não sabe quanto tempo a gente dura. Às vezes a gente pensa, eu sou jovem, né? Sou jovem, mas já é atropelado, acabou a sua juventude. Eu sou novo, uma bala perdida te acha. Eu não tenho nenhum problema de saúde, de repente você tem um AVC e acabou, né? Acaba, você dorme e não acorda, né? E você pode acordar não no céu. Parou para pensar nisso, né? Então, se não pensou, pense nisso, tá bom? Então, isso muitas vezes tem ocorrido nas nossas próprias igrejas. Falsos profetas têm deformado valores divinos e têm transformado os valores divinos em valores profanos dentro das igrejas. Quer dizer, não tem mais uma adoração. Hoje tem mais show do que adoração, não é? E quantos grupos você não conhece que de adoração, de louvor a Deus, começaram bem, de repente, bum, desabaram, né? Porque o grande desafio é se manter em pé. Aquele que está em pé, que vigie para que não caia. Por isso que a palavra diz, vigiai primeiro vigiai e orai sem cessar. É todos os dias. Assim como eu tenho que comer todos os dias, tenho que me alimentar todos os dias, tenho que se alimentar espiritualmente todos os dias. Senão você enfraquece. Você enfraquecendo, você cai, tá? É uma certeza matemática, tá bom? Então, estou voltando agora nos seminários, tá? Isso é um aviso importante para dar para vocês. Fizemos 2 seminários online, você pode adquirir no link da minha bio lá no meu Instagram. Porque havia uma necessidade de passar com uma certa urgência algumas informações para vocês. Então, esse é o motivo dos seminários online. E você pode comprar, olha, se quantas vezes quiser, durante 6 meses. Tem a vantagem de você não precisa se locomover, não gasta com comida, com hospedagem, porém, é apenas uma carga de informação, tá bom? Agora, o seminário presencial é outra pegada. Seminário presencial, quem já esteve, tem unção, tem comunhão, tem presença de Deus, tem muitas vezes revelação que Deus traz, né? Você sai diferente, você sai transformado. Presencial é outra coisa, não tem nem como comparar, né? Então, estou passando uma carga de informação para você. Posso fazer isso, né? Mas nada como presencial. Presencial é outra questão, né? É a presença, sente a presença de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele está. Nós somos templo do Espírito Santo. Imagina vários templos juntos, né? Vários templos na mesma simbiose, na mesma frequência, na mesma adoração. Olha, uma presença maravilhosa de Deus. E você pode provar isso. Esse ano nós vamos ter seminário dia 11 de novembro de 2023, tá? Tô gravando só para pontuar, porque vai assistir esse vídeo ano que vem. Aí vai ter seminário esse ano? Não. Vai ser esse ano 2023, dia 11 de 2023, teremos um seminário no Vale da Bênção, tá? E eu vou colocar aqui o banner, tá? Para vocês fazerem inscrição somente através desse e-mail que você faz a inscrição, tá bom? Não manda para o meu e-mail pessoal, que eu não vou enxergar, são mais 500 por dia. Então, somente para esse e-mail para o seminário. Daniel Mastral, presencial, @gmail.com. Tá? Vou pôr o banner aqui para vocês verem, tá? Aí você faz a sua inscrição, essa inscrição está inclusa já o café da manhã, começa 8 horas da manhã servido. Então a gente vai se encontrar no refeitório. O refeitório vai tomar café junto, todos nós juntos, comunhão, como igreja, como corpo de Cristo. 9 horas em ponto a gente começa o seminário. A gente vai para o local do seminário, conseguir locar a última sala que tinha disponível no Vale, cabe 350 pessoas, não pode ficar em pé, não pode ter lugar para sentado, porque inclui também ao café da manhã e almoço estão inclusos na inscrição, tá? Então, nesse primeiro aí, eu estou fazendo dessa maneira, tá? Incluso o café da manhã e almoço, eu vou almoçar com vocês, tá? Vou estar junto com vocês, quero ter essa comunhão, eu estou sentindo falta disso, porque a vida ministerial, gente, ela é muito solitária. Às vezes um abraço faz uma diferença enorme que vocês não têm nem ideia, e vai ser muito gostoso, tenho certeza disso. Vamos ter louvor, vamos ter adoração, vamos ter conhecimento, vamos ter estudo, estratégia, nós vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no momento histórico que nós estamos vivendo, coisa que eu não posso falar aqui, coisas que nem mesmo no seminário online eu posso falar, só posso falar dentro dos Guardiões ou em seminário presencial. Vamos falar um pouquinho sobre a geopolítica, como é que está o sistema geopolítico, preparando a plataforma para a vinda do anticristo. Vamos falar sobre a ordem, sobre picadas de abelha africana, né? Vamos falar sobre alguns projetos de leis que estão preparados para dar a lei da mordaça, né? Para que ninguém possa falar nada, né? Porque na hora que a coisa pegar, e vai pegar, e vem mais uma onda aí, né? Até não surfe nessa onda, vou dar estratégia para você não surfar nela, tá bom?
E porque eles querem, claro, ter um controle populacional. E como é que você controla? Pelo medo. O medo controla, né? Ou você dá o pão em circo ou pelo medo. São duas maneiras de você controlar o povo, né? Então o medo controla, cautela, nem tudo que te falam é verdade, tá ok? Lembrando que o diabo é o pai da mentira, e ele manipula através do medo, né? E principalmente, mas o foco principal, eu vou ter que dar todo esse preâmbulo, vou ter que dar todo esse panorama para que você entenda como o momento que nós estamos vivendo, o que fazer nesse momento e o que fazer no que virá pela frente, e vai vir pela frente. Então no presencial vou estar falando, coisa que eu não posso falar aqui. Mas principalmente como proteger a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu cônjuge, seus filhos, né? Vamos falar sobre casamento, né? Vamos falar assim, divórcio, separação, pode ou não pode? É de Deus ou não é de Deus? A pessoa fica com aquela culpa, né? Separei, né? E aí, mas será que é de Deus ou não é de Deus, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E o que Deus não uniu, né? E como é que educa filhos nos dias de hoje? Bombardeado de um monte de informações pela internet, celular. Como é que a gente educa os nossos filhos? Como é que a gente aponta o caminho para que eles não se percam na jornada da vida? Como é que você mantém a chama do seu casamento acesa? Como é que você mantém o amor aceso no casamento, né? Então, eu posso falar sobre isso, né? Porque eu tenho experienciado isso na minha vida. Claro, erro como todo mundo erra, mas você aprende com erro e você cresce. Cada vez que você cai, você levanta mais forte, né? Porque você aprende. Então, muitas coisas que eu aprendi quando eu treinei, né, a galera do MGL, Ministério Guerreiros da Luz, para forjar líderes esses que até os dias de hoje continuam reverberando o amor de Deus, ensinando aquilo que eles aprenderam, mas isso foi aprimorado. Nos Guardiões, o treinamento é muito mais aprofundado, né? Muito mais, digamos assim, mais bem elaborado para preparar realmente os guardiões que vão ser os trabalhadores da última hora. Quem são os guardiões? Aquele que Deus levanta ao longo da história, como levantou Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, Barnabé, Pedro, né? Levantou você, talvez nesse momento da história, trabalhador da última hora, mesma paga, mesma unção, mesma autoridade. O mundo precisa de referências. Esse é o objetivo dos guardiões. Vai ter depois uma parte prática também e tudo mais, né? Então vamos ensinar nesse seminário desse ano, né, como proteger a sua casa, a sua família, os seus filhos, como se blindar, né? O que vai acontecer, né? Como que eu me preparo para a tribulação, né? Se a tribulação estiver tão perto quanto a gente imagina, porque os sinais estão aí, não dá tempo de falar sobre tudo isso aqui, tá? Tô vendo que já tá ficando longo demais esse vídeo. Então, como é que eu me preparo diante dos sinais que se molduram ao meu redor? O que eu faço? Né? Então vou orientar vocês como fazer a mesma coisa que eu desejo para minha família, eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que eu quero o melhor para vocês. Sabe, eu tô aqui, né? Eu sofri muitas perdas, sofri muitas traições, muitos roubos, muitas vezes fui enganado, mas eu nunca desisti de Deus, nunca nada abalou a minha fé, meu discurso continua linear, não enriqueci com o evangelho, tá bom? Não tenho casa própria, moro de aluguel, e ao contrário do que muitos pensam, né? Não pago tanto X valor de aluguel, não. Sempre Deus prepara uma pessoa, um seguidor, alguém que me conhece, né? E a gente sempre tem uma oportunidade de desfrutar disso. Então Deus cuida. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Simples assim. O que você semeia, você colhe. É claro que isso atrai inveja de um monte de gente. Gente que nada faz, critica quem faz. Isso é básico e é bíblico, tá bom? Então, nós vamos falar sobre como ter relacionamento com o cônjuge, como manter a chama do amor acesa, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar de educação de filhos, etc e tal, né? Então, lembrando, seminário dia 11/11, a gente vai se encontrar lá no café da manhã, né? Mas tem que se inscrever através do banner, e aí você manda o valor por Pix, tá tudo escrito ali no e-mail que você enviar, quero participar. A gente vai dizer, olha, tá ok, tem vaga, então você pode participar, você faz o pagamento, tá inscrito. Acabou, fim, né? Vai ter uma listagem na hora, claro, a gente vai conferir, vai ter uma listagem das pessoas, deu o número 350 pessoas, encerrou vaga, gente, não cabe 351, tá bom? Não dá para, eu fico no chão, eu fico em pé, não dá, tá? Porque a sala comporta 350 pessoas só, tá bom? Então nada de que, eu cheguei atrás, eu vou na última hora, não vá, se não tiver vaga você não entra, simples assim. Se tiver vaga, a gente avisa, olha, sobraram 5 vagas, se tiver as 5 primeiras pessoas que chegarem, entra, senão não dá.
né? Não dá, tá ok? Então tá reservado já. O seminário começa às 9, nós vamos até aproximadamente às 18 horas, vai ter almoço, a gente para almoço, começamos 9, louvor e adoração curtinho, já entramos direto na palavra, quem já participou do seminário sabe, paramos em torno de meio-dia para o almoço, então meio-dia, 1h30, né? Depois a gente vai almoçar junto também, se houver tempo, que eu gostaria até de mostrar para quem for, ou quem tiver interesse, mostrar onde fica a casinha de oração, que eu retrato nos meus livros até, especialmente em Voz do Clima do Deserto, que foi laureado com o Pemarité, né? E depois, quem é guardião e fizer a inscrição, a maneira que eu tenho de prestigiar vocês, guardiões que já estão conosco, seria que eu quero ter um tempo a mais com vocês. Acabou o seminário, né? A galera vai embora, eu quero ficar um pouquinho com vocês, uns 40 minutos a mais, para conhecê-los, para conversar, né? O ano que vem a gente vai ter encontro, os guardiões, já está agendado e tudo mais, a gente vai anunciando aos poucos, tá ok? Então, essa é o que eu posso fazer. E também vamos ter presente lá, nesse seminário, para você estar preparado. Nós falamos sobre muito, Deus ele deu receitas, né? Rituais para fazer no tabernáculo. Dentre isso, Deus desenvolveu um óleo, receita de Deus, é o perfume de Deus, o óleo da unção sagrado, descrito na palavra de Deus. Esse óleo foi usado para ungir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, ungia sacerdotes, ungia reis. Então é um óleo que é uma espécie de isolante espiritual. A unção quebra o jugo. É claro que tem que ter, para ungir você tem que ser ungido, não adianta só usar como ritual. Mas eu só conheço um local no Brasil que faz o óleo da unção direitinho, de verdade, com seriedade, matéria-prima vem de Israel, leva um tempão para fazer, a pessoa se consagra, tem 30 anos que já faz isso, que é o Sérgio Sampaio, ele vai estar presente nesse seminário também, ele e a esposa dele, Elizabeth, né, são meus grandes amigos, e vai estar trazendo óleo de unção para vender também, tá? Então você vai ter uma oportunidade única de poder ter acesso ao óleo de unção, que é raro e você não acha em lugar nenhum, tá? A não ser que você entre no site dele, Óleo da Uncão, né? Você escreve oleodauncão.com.br, não pode ter cedilha, né? Mas ele vai estar presente para vender o óleo de unção ali também, tá? Então veja bem, não estou ganhando comissão com isso, tá? Deixo muito claro. Inclusive ele vai participar do seminário e vai pagar a inscrição como todo mundo, tá ok? Então tá igual. A única coisa que eu ofereci para ele, leva óleo de unção para abençoar as pessoas, né? Porque você pode comprar diretamente dele, né? Eu sei que é uma pessoa correta e não é tão fácil você encontrar óleo de unção de verdade hoje em dia, tá? Tem muita gente que diz que faz, só que não faz direito não. Faz meia sola, tem que se consagrar, tem que orar, tem que se preparar e tem que ter toda uma ordem, tem que ser feito de acordo com a arte do perfumista, tem que ter um conhecimento de química, matéria-prima vem de Israel, sabe? Não é qualquer um que faz não. Então, vai estar lá, tá bom? Se houver ensejo, né, e alguém quiser saber um pouco mais, de repente eu peço para o Sérgio falar uns 10 minutinhos sobre o óleo de unção, né, para vocês saberem como é feito, como é o preparo, etc e tal, né, então pode ser que surja essa oportunidade, se houver esse ensejo, a gente aproveita a presença deles ali também, tá bom? Vamos estar almoçando com vocês também, lembrando, né, e a inscrição somente no banner, vou mostrar mais uma vez o banner, né, nesse banner, somente nesse e-mail, tá bom? E no ano que vem, te prepara que nós vamos ter vários encontros, tá? Encontros de casais, encontros de jovens, encontro de guardiões, encontro de líderes, né? Vamos ter seminários com pautas novas, atualizados, com muita informação, né? Para trazer para você direção, estratégia e proteção. Esse é o objetivo, tá? Então te prepara, tem muita novidade pela frente aí. Mas estou me atendo aqui ao que teremos esse ano, tá bom? Então esse ano, dia 11/11, ainda dá tempo de fazer a inscrição, ainda tem vagas. Hora que acabar, acabou, finish só ano que vem, tá bom? Só ano que vem. E o primeiro encontro do ano que vem já está reservado para os guardiões. Seminário mesmo a gente só vai ter em março do ano que vem, tá? Só para vocês ficarem antenados aí, tá bom? E quero terminar pedindo mais uma vez para vocês para orarem por nós. Precisamos das suas orações. Eu tenho pedido nas minhas redes sociais um relógio de oração, peço aqui também no YouTube para vocês, faça um relógio de oração por nós, por mim, pela minha casa, pela minha família, né, pela minha esposa, pelo meu filho, pelo Liam, pelos meus filhos do coração, Alice, o Mateu, pelos nossos bichinhos, pela nossa casa. Orem por proteção, orem para que Deus cuide da nossa saúde, orem pela nossa saúde, por proteção espiritual, proteção física, que tem muita ameaça, já está rolando, né? Orem para que Deus nos dê sabedoria, nos dê tranquilidade, serenidade, né, equilíbrio, saúde mental,
né? Provisão, precisamos disso também. Não vivo, eu não vivo pelo dinheiro, mas eu preciso do dinheiro para viver. Então, para provisão, ore para que Deus traga provisão, para que Deus levante mantenedores para esse ministério, pessoas que possam nos abençoar, que quanto mais recursos eu tiver, porque não dá para você ser rei e sacerdote, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu me dedico tempo integral à obra de Deus, a desenvolver aula para os guardiões, a guia de leitura, escrever livros, fazer vídeo para vocês no YouTube, para ministrar seminários, ou então eu trabalho secularmente, como eu fiz durante muitos anos também. Não dá, ninguém morre por causa disso, tá? Mas eu aceitei o chamado e com isso aceitei a cruz também, tá? Então, Deus nunca vai te deixar sozinho, sempre vai ter um serinel do seu lado, né? Mas que Deus levante mais mantenedores, talvez seja você o mantenedor, né? Vai estar tudo passando aqui no GC, aqui embaixo, né? O nosso Pix, que é o meu e-mail, danielmastral@hotmail.com, né? Esse é o meu e-mail particular, tá? Esse é o Pix para poder abençoar esse ministério, se você sentir isso no seu coração. Não por barganha com Deus, eu vou abençoar, então Daniel, eu vou ganhar, eu vou dar 10, vou ganhar 1000, não faça barganha, faça por amor. Então, mas se eu não fizer, eu sou amaldiçoado? Não, se fizer por medo também não funciona. Quando você faz por amor, Deus abençoa, tá? Deus abençoa. Lembrando que Karnak, você não podia nem transitar pelos corredores, porque eles faziam por amor. Quando ofertaram para o tabernáculo, ofertaram em amor e gratidão, até o momento que Moisés proibiu a oferta. Chega de oferta, já temos mais do que a gente necessita. Fizeram por amor e gratidão, né? Voluntariamente colaboraram para a construção do templo. Davi dirigiu, ele foi o primeiro, né, a semear ali. Então, se é por amor, Deus vai te abençoar sim. Existem múltiplas formas de Deus te abençoar, tá bom? Não vou dizer X, Y, Z, é Deus que vai decidir isso daí. Mas aquele que semeia o que semeia vai ter uma colheita farta também, tá bom? Então é importante isso, é um princípio espiritual, Gálatas 6, aquele que é instruído nas palavras, que retribua, que partilhe os seus bens com aquele que o instrui, aquele que anuncia o evangelho, que vive o evangelho, aquele que anuncia as coisas espirituais, é lícito que recolha as carnais. Nada errado, é bíblico, tá bom? É bíblico. Quando você obedece preceitos bíblicos da lei divina, as bênçãos te perseguem, elas vão atrás de você. Você não corre atrás da bênção, a bênção vem atrás de você. Nada vai faltar de importante na sua vida, como nada tem faltado de importante para mim ao longo de quase 25 anos de ministério, né? Então, passamos dificuldades, como todo mundo passa, mas o essencial, Deus não deixa faltar, tá? Então, quer ser mantenedor? Louvado seja Deus por isso, né? Soma com a gente nessa trincheira. Se não tem chamado para a trincheira, manda provisão para a trincheira. Soldado, se não chegar munição para ele na trincheira, ele morre. Se não chegar comida, ele morre. Se não chegar remédio, ele morre. Nós precisamos da provisão na trincheira também, tá? Então, se Deus tocar no seu coração, que você seja também um mantenedor desse ministério aqui, tá bom? Então, é esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha promovido grandes reflexões, conhecimento, né, estratégias. E para quem for no seminário, espero vocês lá no final do ano. Mas corra para fazer a inscrição, não deixa para a última hora. Na última hora acaba acabando, né? Porque não são tantas vagas assim, tá bom? Então, por enquanto, seminários só em São Paulo, tá? Estou recebendo convites para fora de São Paulo já, até para fora do país, né? Fora do país eu recebo convite, principalmente Portugal. Os portugueses estão me convidando. Mas nesse momento ainda não. Deixa o Liam crescer um pouquinho. A gente já tem viagem esse ano, né, para Israel, Egito, Roma, pela Gesher. Então já tem viagem, né? Não dá para ter um deslocamento, mais deslocamentos ainda, tá bom? Então mais para frente, aí sim a gente vai começar a aceitar novamente seminários pelo Brasil, né, e fora dele também, como eu fazia antes. Vamos voltar a seminários presenciais que são maravilhosos, são extraordinários, viu? É isso, galera. Que Deus abençoe grandemente vocês. Quem pergunta para mim, Daniel, teu livro não estou achando. Calma. Logo vai ser tudo republicado pela editora Novo Século, tá? Estou voltando para o Novo Século. Estamos só alinhando algumas questões administrativas, burocráticas, né, que precisam ser resolvidas, né? Então, faz parte do jogo, simples assim. Mas vai voltar com o Novo Século, então aguardem aí, né, para comprar, né, do Novo Século, tá bom? Não temos mais vínculo com a editora Arcade, já deixo claro isso aqui para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e guarde grandemente vocês tenham um excelente domingo, uma ótima semana de vitória, e mantenha a chama da fé acesa, tá? Não deixe ela se apagar. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e que você seja digno de ser levado, arrebatado e tem uma morada especial para nós. Jesus preparou morada para você e para mim. Guarda isso.
nós temos uma morada lá, né? E que antes de você ter essa morada lá, ele tem que ser morada no seu coração. O seu coração tem que ser morada de Deus. Deus é amor. E se você diz que ama Deus e você não exercita o amor, você não ama Deus. Você nunca conheceu Deus. Você só conheceu, ouviu falar, mas você nunca experienciou Deus. Quando você tem uma experiência, a sua vida muda. Então, se você fala que ama Deus e odeia o irmão, ama Deus, mas fala mal do irmão, Deus odeia quem semeia contenda entre irmãos. É algo que Deus abomina, porque assim começou a rebelião lá nos céus. Então Deus abomina isso. Então você fala que ama a Deus, mas você não exercita o amor, você está sendo feito a imagem e semelhança do diabo e não de Deus, que Deus é amor. É isso que o diabo fez. Ele contaminou a religião, que é o religare, nosso religare com Deus, isso que é religião, e veja bem, não cabe a nós julgarmos ninguém, tá bom? Deus vai julgar nosso coração. E cada um vai ser, o peso é Deus que vai estabelecer, ele é o justo juiz. Então, o que ele contaminou? Com a religiosidade. Então, cuidado com pessoas religiosas demais. Os fariseus eram religiosos, eles tinham conhecimento das leis, da Torá, e daí? Mas eram religiosos demais. Quando você se torna religioso, você vira raça de víbora, sepulcro caiado, condutor cego. Não faça, não caia nisso, não caia na religiosidade, não caia na soberba de ficar julgando, apontando o dedo, estenda a mão. Faça a diferença nesse mundo indiferente, né? Faça o bem hoje. Hoje é o dia de se fazer o bem. Hoje é o dia de você estender a mão. Talvez amanhã não exista. Talvez amanhã você não esteja aqui. Tá bom? Fica a dica para você aí, tá? Que Deus te abençoe e te guarde, queridos. Até semana que vem. Uma boa semana para todos nós.